Oi, como é você? Eu sou Eric Camarão e faz muito tempo que eu não faço isso. Acho que já faz uns 5 ou 6 anos que eu não gravo algo assim. Algo pensado espontaneamente, pouco roteirizado e até mesmo com a ideia de me comunicar para outras pessoas. Eu acho que isso é meio irônico, né? Porque de uns tempos pra cá eu tava meio perdido na vida, eu me refletindo tudo e sobre meus gostos e aquelas coisas que envolvem eu mesmo. Eu me peguei pensando, pô, acho que eu gosto de ser um produtor, digamos assim, sabe? Eu adoro ver filmes, eu gosto de séries, eu gosto de ver, sabe, como são feitos. Eu gosto muito quando eu vejo um vídeo, uma coisa na TV e fico, caramba, eu sei como fazer aquilo no After Effects, sabe? Mas a produção de vídeo, conteúdo audiovisual de uma maneira ampla, ela me afastou, digamos assim, sabe? Eu não tenho uma boa dicção, principalmente eu não tenho uma boa gesticulação e minha aparência só piora, assim, sabe? Então eu me conformei a fazer outra coisa, que eu também gosto, mas nunca me senti encaixado, sabe? Que é essa área de computação gráfica, digamos assim, né? Essa ideia de você poder criar imagens, desenhos e fazer motion 3D, sabe? Todas essas coisas que envolvem a criação artística no geral. Eu gosto bastante, eu tento me desenvolver nessas áreas, só que eu nunca consegui me sentir feliz. Eu acho que essa é a palavra. Produzindo ou, sabe, mesmo que às vezes eu pare e faça um grande projeto que eu goste e me sinta bem com o resultado final, eu sempre vejo um problema, seja no meu estilo, seja no que eu fiz, seja no sentido da coisa. Às vezes não parece tão comercial, quando parece comercial demais. Eu sei que essa frustração de não conseguir fazer algo bem ou perfeito, digamos assim, faz parte do processo de amadurecimento artístico e pessoal. Só que, por exemplo, mesmo quando eu tento me esforçar, focar, fazer todo um estudo pra melhorar de verdade, eu sempre penso que talvez não esteja bom, ou simplesmente a ideia de que ainda falta alguma coisa pra ficar do jeito que eu quero. Não o jeito ideal, mas o jeito que eu queria fazer aquilo. Por exemplo, da última vez que eu peguei um serviço design pra fazer em si, me pediram algo moderno, diferente do convencional, e quando eu parei, pesquisei, fiz todo o desenho, as coisas, busquei o mais simples possível em si pra me desafiar a fazer algo flat e clean. Mesmo assim, eu sentia que o que eu produzia ainda estava meio antiquado, né? É estranho pensar que a indústria muda todo dia, a gente tem que sempre buscar entender o que é tendência e o que não é, principalmente na área que eu peguei o trabalho. E com a ajuda do meu grandíssimo estagiário, a gente chegou numa logo que era muito simples, bem flat, com fonte bem moderna, dura, esse tipo de coisa, pra refletir a ideia que queria. Quando eu finalizei, olhei e falei, isso está legal. Isso me faz, sabe, tem tanto um pouco da minha identidade, tanto de quem ajudou a fazer. Eu sinto que é moderno e novo o suficiente, sabe? Não parece genérico, não parece brega, digamos assim. E quando enviei o projeto, as coisas, naquela fase que ainda faltava um pouco de cor, ainda faltava alguns ajustes, eu enviei pro cliente e ele olhou e falou: eu gostei muito dessa versão, mas falta ainda alguma coisa. Quanto mais eu reajustava, mandava, ele começou a sugerir ideias e seguindo as ideias, e quando eu vi o projeto já estava totalmente diferente daquilo que se tinha idealizado aí do princípio em si. Eu comecei a perguntar, será que o problema é a pessoa que não soube expressar o que ela queria? Ou talvez o problema seja o meu estilo, sabe? Do nada surge um pensamento de que talvez seja meu estilo, sabe? Mesmo o esboço não tendo sido 100% meu, a finalização inteira eu pensei, eu botei detalhes, eu pensei qual seria a melhor fonte para aquilo. Quando eu vi aquilo que eu tinha modificado totalmente diferente daquilo que eu tinha enviado, me deu um desânimo. Esse desânimo começa a se somar com outras coisas em si. E no fim eu fico ansioso e começo a querer fazer coisas para melhorar, só que eu sinto que a minha cabeça não funciona, sabe? É algo como um motor morto, sabe? Eu tento analisar qual é o problema, eu acho uma solução, só que eu nunca consigo ficar satisfeito, eu nunca consigo executar, eu nunca consigo chegar no que realmente eu queria fazer. E eu fico me culpando, me sentindo triste, ansioso e, no fim das contas, essa grande cobrança por fazer algo melhor acaba se transformando numa simples procrastinação e num simples
sentimento de fracasso. E é louco para pensar nisso, né? Porque eu tenho 19 anos. As pessoas falam que ainda tem tanto pela frente na vida, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tô velho. Nada que eu conheço, nada que eu acompanhe durou mais de 19 anos. Eu tô vivo há quase 2 décadas, sabe? E mesmo assim ainda parece que estou longe de encontrar aquilo que vai me trazer uma espécie de rumo pra vida, sabe? É estranho de pensar nisso, porque durante todos esses anos em si, eu sinto que eu evoluí, cresci, fiz muita coisa interessante. Algumas eu não fiz, seja por medo ou simplesmente cada circunstância da vida em si. E ainda nesse sentido, eu acho estranho quando eu paro pra pensar que há menos de 4 anos atrás eu era uma pessoa que vivia numa rotina totalmente rápida, intensa e totalmente exaustiva. E mesmo assim eu conseguia vivê-la, sabe? Mesmo com os pontos altos e muito baixos, eu acho que naquela época eu raramente estava feliz ou me sentia feliz com alguma coisa. E eu só queria que as coisas e tudo aquilo parasse por uns dias, um mês, 2. E parou, né? Eu lembro que quando veio a ideia da pandemia, a notícia em si, quando a gente começou a se isolar, eu pensei, poxa, era isso que eu precisava, sabe? Quando era aquela expectativa de 3 semanas em casa, eu comecei a ler, comecei a fazer tudo aquilo que eu falava que eu não conseguia por causa da minha rotina escolar, da minha vida corrida e outras desculpas que eu dava por não conseguir me desenvolver nas áreas que eu queria em si. Só que depois de uns 5 ou 6 meses assim de pandemia, eu senti que eu comecei a decair de formas estranhas. Eu ainda conseguia levar uma vida, conseguia seguir a rotina que eu nova assim, sabe? Eu lembro que esse período era sempre algo que as pessoas falavam que precisávamos nos adaptar. E eu via nessa longa adaptação, porque por uma parte eu ainda estava cansado e tinha mais trabalho pra fazer. Só que por outro, eu ainda sentia que aquele formato ali me ajudou a me desenvolver outras coisas que eu não conseguia fazer. A ideia de não estar mais presencialmente e não estar mais tão cansado fisicamente me ajudava a me desenvolver de maneira pessoal. Nas aulas EAD eu conseguia ser muito mais participativo do que eu era na sala presencial, sabe? E acho que o primeiro ano de pandemia acabou realmente sendo uma coisa boa pra mim, sabe? Aproveitei esse ambiente virtual que acabou se criando pra tentar mudar um pouco as coisas que eu não gostava tanto em mim quanto na minha rotina, assim. Tentar me jogar em experiências novas que eu nunca pensei que eu ia ter vivido, conversar com pessoas que eu nunca pensei que eu conversaria, deixar de fazer coisas que não me faziam tão bem, assim. E junto ali com tudo, vendo meus professores se esforçando ali pra fazer aquilo dar certo, vendo o jeito que eu consegui me estruturar mentalmente, organizar as coisas na minha cabeça, organizar uma rotina de estudos, tipo, o primeiro ano inteiro de adaptação pra mim foi algo que me ajudou. Eu extremamente saí bem em 2020, sabe? Sobrevivi bem em 2020. Mas daí veio 2021. E nisso veio toda a maré de problemas que me assombra até hoje. E eu tenho que admitir, eu tenho culpa na maioria deles. Porém, aquela coisa, sabe? Depois que o ensino médio acabou e eu não entrei na faculdade porque a minha nota dava pra fazer cursos que conseguiriam emular a experiência que era o curso que eu queria fazer, que era o design na época. Porém, eu pensei, poxa, eu cheguei tão perto, sabe? Eu tirei nota tão boa, assim. Por que não tentar de novo ano que vem e realmente fazer aquilo que eu gosto, sabe? Nunca quis entrar na faculdade, nunca quis fazer uma faculdade apenas por fazer. Isso foi uma das coisas que, literalmente, eu passei pensando em 2020. Eu não queria jogar fora todo o meu pseudo trabalho de auto-reconhecimento no lixo, assim. E junto a isso também, eu tinha na cabeça que as coisas que eu estava fazendo naquele momento, eu também pretendia começar a fazer, iriam conseguir me ajudar a manter minha mente ocupada naquele período de tempo. Logo no início do ano eu percebi que as coisas iriam começar a desandar, sabe? Tipo, eu não conseguia mais me manter concentrado em nada. E as técnicas que eu tinha conseguido desenvolver pra melhorar minha eficiência e meu estudo só me faziam me sentir mais frustrado. Comecei, e junto com aquele sentimento que tínhamos de não saber se teríamos vacina, de não saber se tudo ficaria bem ou não, muitos também dos meus projetos foram parados por causa disso. Muitas coisas que eu tinha planejado fazer aquele ano não pude fazer por causa da pandemia. Mas eu também não culpo. Teve coisas que eu não fiz porque eu simplesmente tava com medo, ansioso e não sabia como reagir a nada. O ano passou, eu quase não vi ele passando. O resultado foi péssimo. Consegui diminuir minha nota do ano passado.
Porém, eu pensei comigo mesmo que eu não queria mais estar naquela situação. Então eu fiz o que todo bom brasileiro faz, né? Metas pro próximo ano. Estruturei as coisas profissionais que eu queria fazer, as coisas pessoais que eu queria fazer, que eu sentia que iriam fazer bem pra mim. E estamos aqui. Comecei terapia, abri minha empresa, e mesmo assim eu ainda tenho os mesmos problemas que eu tinha em 2021. Só que eu estou tentando melhorar, estou tentando fazer com que meus projetos deem certo, mesmo que eles esbarrem nesse grande medo de como produzir algo relevante, ou se as pessoas vão gostar de como penso, como eu faço as coisas e principalmente como me comunicar bem. Eu ainda estou tentando achar um formato, eu ainda quero desenvolver outros formatos, eu ainda quero falar de filmes, eu ainda quero comentar acontecimentos, eu ainda quero fazer muitas coisas em si, mas eu ainda tenho medo e vergonha um pouco. Mas se você está ouvindo isso, é a prova que pelo menos eu dei os primeiros passos. Eu agradeço por ter ouvido isso até aqui e nos vemos no próximo relato ou no próximo episódio de Lixo Espacial.